Te explicando geopolítica como se fosse fofoca. A fofoca de hoje é uma fofoca geopolítica maravilhosa, ela é incrível, que é o que rolou nas eleições do Canadá. Ela tem um monte de personagem, um monte de coisa diferente, mas é muito da hora, porque foi um fenômeno geopolítico absurdo e eu vou contar pra vocês agora. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E galera, a gente tinha antes, né, o primeiro-ministro do Canadá, que era o Trudeau, que inclusive é o crush geopolítico de muita gente acha ele bem bonito. Eu já prefiro mais um Macron, assim, um negócio diferente, mas a galera achava ele muito bonito. Apesar dele ser muito bonito, ele era muito impopular lá no Canadá, por várias questões, né? E ele era também o líder do Partido Liberal. Pra quem não sabe, o Partido Liberal é de uma esquerda meio centro, assim, lá do Canadá. O espectro político deles vai muito mais à esquerda do que os Estados Unidos e até mesmo o Brasil. E os liberais, eles são o maior partido do Canadá, eles estão no poder há, tipo, 70 anos. Então, eles são os líderes naturais do Canadá, como eles chamam lá, né? O Trudeau era o líder do partido, mas por causa dessa impopularidade dele, eles estavam com um desfavorecimento muito grande nas pesquisas, né? Você pode ver nesse gráfico aqui que eles chegaram a ter 25 pontos de diferença dos conservadores, que é a galera mais de centro-direita, nas intenções de voto no início desse ano. Só que aí aconteceu um fenômeno na geopolítica mundial, que foi a eleição de Donald Trump. Então os conservadores estavam 25 pontos na frente, o Trudeau com uma impopularidade absurda, e aí o Trudeau renuncia em janeiro de 2025. Nisso, a popularidade dos liberais já aumenta um pouquinho. Por quê? Porque quando o Trudeau renuncia, ele não renuncia só como primeiro-ministro, ele também renuncia como líder do partido. Então, os liberais ficam sem líder. E pra você que não sabe, as eleições lá no Canadá funcionam da seguinte forma: o partido que conseguir maioria no Congresso, o líder daquele partido se torna o primeiro-ministro. Então, você não vota diretamente para primeiro-ministro. Quando ele saiu como primeiro-ministro e, logicamente, como líder do partido, a popularidade dos liberais já aumentou um pouquinho, né? Vocês podem ver aí no gráfico. Porém, quando o Trump, ele assumiu e ele entrou e tudo mais, ele começou até aquelas falas de anexar o Canadá, anexar a Groenlândia, anexar o México, enfim. E ele continua com isso até hoje. E os canadenses começaram a tomar ódio dos Estados Unidos e do Trump. Não à toa eles começaram a consumir apenas produtos canadenses e pararam de consumir produto americano. E aí, lembra que eu falei pra vocês que os conservadores estavam 25 pontos na frente? O líder do partido deles, que se eles ganhassem, o que era claro que eles iam ganhar, assumisse, né? O líder do partido é o Poilievre. Esse cara aqui que é igualzinho o Carl Frederiksen de Up e Altas Aventuras. Esse cara, ele não é um trumpista, né? A direita do Canadá não é igual a direita americana, que luta contra saúde universal, enfim. Eles são um pouco mais estritos em políticas migratórias, um pouco mais conservadores na política do Estado, na economia, mas é uma direita mais do centro, assim, não é uma ultradireita. Porém, esse cara utilizou muito do livrinho do Trump de comunicação pra poder falar com o eleitorado dele. Então, esse cara, ele tinha muitos trejeitos e muitas coisas que lembravam muito a galera do próprio Trump. Quando o Trump começou a fazer isso e esse boicote começou a acontecer, esse cara se ferrou. E aí a impopularidade do Partido Conservador cresceu muito. E para finalizar, né, essa virada histórica que rolou nas eleições, entra o Mark Carney, que é esse cara que é igualzinho o policial da prisão de Megamente. E ele foi o cara que guiou o Canadá durante a crise de 2008, ele era presidente do Banco do Canadá durante a crise de 2008, e o Canadá virou referência em como lidar com uma crise graças a esse cara. Em 2013, ele assumiu, foi a primeira pessoa não britânica a assumir a presidência do Banco Britânico para guiar o Reino Unido durante o Brexit. E ele foi um cara que, desde que o Trump começou com essa palhaçada de querer anexar o Canadá, do Canadá ser o 51º estado dos Estados Unidos, ele começou a cortar as asinhas do Trump e falar que calma, não é muito bem assim, e ele se tornou a grande imagem contra o Trump dentro do Canadá. E aí, em fevereiro, eles elegeram ele como líder do Partido Liberal. E foi isso que definiu essa virada dos liberais contra os conservadores. No final das eleições, que foram no mês passado, os liberais conseguiram 168 cadeiras no Congresso canadense contra 144 dos conservadores, e o Mark Carney foi assim eleito o primeiro-ministro do Canadá, cargo que ele está ocupando até o momento. E assim, gente, o Poilievre, ele é um político de carreira, tá há 25 anos na política, ele só fez política a vida toda, e ele ficou tão
popular por causa desse negócio trumpista dele e tal, que ele não só não foi eleito primeiro-ministro, como ele também perdeu a cadeira dele pela primeira vez em 25 anos no Congresso do Canadá. Então, assim, eles estão tentando fazer uma manobra política pra tentar colocar ele como suplente, mas até o momento não sei se isso rolou. E é isso, galera. Essa é a fofoca do dia. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza isso vai interferir nas relações internacionais aí entre Estados Unidos e Canadá, com o Mark Carney sendo um pouco mais fechado e um pouco mais direto, né, nessa coisa de contra o Trump. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha tirado suas dúvidas com relação às eleições do Canadá. Coloca aqui embaixo se você tiver mais alguma coisa que você queira saber. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.